e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus. Em nome da Confraria de Nossa Senhora do Sameiro, bem-vindos a todos. Vamos pregar os nossos irmãos falecidos, todos os devotos de Nossa Senhora do Sameiro, todos os que trazemos nas nossas intenções particulares, sufrágio. Queremos nós, a Igreja Terrestre, passar pela Igreja que vai em trânsito, pela força das nossas orações, com o canto dos nossos salmos. Queremos que aqueles que já partiram mergulhem na felicidade eterna de Deus. Professamos por eles esta oração de vésperas.
Fazei que o povo dedicado ao vosso serviço vos adore, vos ame e vos siga fielmente, e guiado por vós alcance o reino prometido. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que amemos, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo conduziu-me à entrada do templo. Debaixo do limiar das portas, saí em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior do lado direito do templo, ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior que estava voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito. O anjo disse-me: esta água corre para a região oriental, desce para Abá e entra no mar, para que as suas águas se tornem seguras. Todo o ser vivo que se move na água onde chegar esta torrente terá novo alento, e o peixe será mais abundante. Porque onde esta água chegar, tornar-se-ão sás as outras águas, e haverá vida por toda a parte onde chegar esta torrente. À beira da torrente, nas duas margens, crescerá toda a espécie de árvore de fruto. A sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Vinde e contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das mornadas do Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce e outro levanta o edifício. Veja cada um como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos Judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou a todos do templo, com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus
Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Bem-vindos neste dia em que, no dupla solenidade do Evangelho, hoje estamos a celebrar em liturgia a dedicação da Basílica de São João de Latrão, que obriga a uma pequena contextualização histórica. Depois dessa contextualização, vou às leituras que nos falam do templo e da importância do templo, daquilo que no templo devemos receber e do que existe para além do templo físico, para além do templo das pedras. Vós não sabeis que também sois templos do Espírito Santo, também nós somos templos de Deus. Esse é o itinerário que nos propõe. Mas para além da dedicação da Basílica de São João de Latrão, hoje, como sabeis, estamos no dia do irmão Nossa Senhora do Sameiro. Devemos de uma forma especial sufragar aqueles que pertenceram à confraria ou aqueles que foram devotos de Nossa Senhora do Sameiro e já arrumaram a casa do Pai. Também sobre eles, certamente, temos aqui uma palavra a dizer. Permitindo contextualizo primeiro esta festa da Basílica de São João de Latrão. Como vocês sabem, os discípulos de Jesus sabem desde o princípio que têm um mandamento a cumprir. E como é que se formula esse mandamento, esse imperativo que Jesus disse para os discípulos? Fazem isto em memória de mim. Então, o que é que acontece? Logo depois da morte de Jesus, os discípulos sabem que têm que celebrar a Eucaristia. Nos primeiros tempos, frequentam a sinagoga, esperam o pôr do sol e depois às escondidas. No princípio tinha que ser assim, às escondidas. Se o Império Romano os descobrisse, faria aos cristãos o que fizeram a Jesus. E então lá se iam reunir na casa de algum irmão, que tinha uma casa mais abastada e um coração capaz de acolher a comunidade. Nos primeiros anos, após a morte de Jesus, foi assim. Depois, os discípulos de Jesus pensaram, vamos desvincular isto um pouquinho da sinagoga. E começaram a fazer isto no dia a seguir, dedicando esse dia ao Senhor. Até lhe chamaram Curiaque, ou em latim Domingos. Nós, em português, dizemos domingo. Antes do nascer do sol, às escuras, ninguém podia ver. E o local da reunião dos primeiros cristãos era o mesmo. Na casa de algum irmão, que tinha instalações mais generosas e um coração suficientemente largo para acolher a comunidade que ia lá celebrar a Eucaristia. Durante os primeiros séculos, a esta igreja doméstica, século II, III, acrescentou-se ocasionalmente algum encontro nas catacumbas. Quando se celebrava algum mártir que estava lá sepultado, ou algum santo, excepcionalmente celebrava-se a Eucaristia lá nas catacumbas. E assim andaram os cristãos durante os 3 primeiros séculos. No início do quarto século, um fenómeno extraordinário. Um imperador converte-se ao cristianismo, dá total liberdade ao cristianismo e transformou-se num grande mecenas para os cristãos. Já ouviram falar dele? Chama-se o Imperador Constantino. E as primeiras grandes construções que ele potenciou até têm um nome muito pomposo. Chamam-se basílicas. Significa a casa do imperador. Jesus para nós é o imperador. Um imperador tem um grande palácio. Construíram-se grandes palácios para Jesus, para a sua habitação. Uma das basílicas foi exatamente a de São João de Latrão, que foi a primeira residência dos papas. E se manteve assim até que se construiu uma outra, que vocês conhecem, que é muito bonita, apareceu no século XVI e que se chama o Vaticano. Entre o século IV e o XVI, quando é que vivia o Papa? Exatamente na Basílica de São João de Latrão. Hoje estamos a comemorar essa dedicação da Basílica de São João de Latrão. É uma forma de pensarmos na Igreja Universal e rezarmos por ela. É uma forma de nos sentirmos todos comunhão em Igreja. É uma forma de percebermos que a nossa unidade está à volta de Pedro e dos seus sucessores. E
E já agora que estamos nos dias de hoje, estamos a respirar este tempo, pois o Papa por quem queremos rezar, o sucessor do Pedro, é o Papa Leão XIV. Vamos colocar as suas intenções neste altar, vamos rezar por ele. Não é fácil mandar esta barca na igreja. Aproveitamos esta dedicação da Basílica de São João do Latrão para rezarmos pelo Papa, o nosso Papa Leão XIV, pela Igreja Universal e por todos nós que somos Igreja. E então agora um mergulho muito rápido nas leituras. Primeiro fala-nos do templo e do respeito que o templo, a casa de Deus, nos merece. Não é para comércio, não é para vender pombas, nem para ovelhas, nem cabritos. A casa de Deus é para louvar o Senhor e para nos reunirmos como família crente, todos unidos em Jesus, celebrando e rezando ao nosso Pai comum. É tão bonito termos esta casa. Em família nós temos os nossos aposentos. Congregamos os nossos aposentos para a família dos crentes quando chega à nossa casa, é muito pequenina. Temos casas maiores, são as nossas igrejas. Aqui no nosso caso é esta bonita basílica. Agradecemos a quem a construiu, a quem a tem preservado, a quem nos faz sentir a alegria de estarmos aqui. Vimos com todo o gosto para aquilo que este edifício serve, para a comunhão com os crentes, para nos reunirmos como irmãos em Jesus, para louvarmos o nosso Pai comum, para louvarmos Jesus, o nosso irmão mais velho, que nos fez um donativo muito interessante. Foi a sua própria mãe, que é também a nossa mãe, a Senhora do Sandeiro. Então é esta a casa, a nossa casa, a casa onde nos reunimos como irmãos, irmãos da fé, ligados pela mesma crença, todos irmanados em Jesus e todos a invocarmos este Deus, que é Pai de todos nós e nos ama como um filho. E o que é que a gente vem buscar a esta casa? É o segundo passo que as leituras de hoje nos pedem para a gente dar. Diz na primeira leitura que tudo está virado para o Oriente. O que é que significa termos a casa de Deus virada para o Oriente? O Oriente, como vocês sabem, nas Escrituras vem sempre a salvação. Onde é que nasce o sol? No Oriente. De onde é que veio Jesus? Do Oriente. De onde é que veio os reis magos? Do Oriente. Nós vimos aqui para nos voltarmos para o Oriente, para acolhermos a salvação que Deus tem para nos oferecer. E depois, naquela primeira leitura, dizia-se que no tempo voltado para o Oriente sai água. O que é que significa a água? Até o nosso corpo, a maior parte dele é feito de água. A água significa a vida. Vimos aqui para acolhermos a vida de Deus, essa vida que jorra em abundância, e as graças de Deus, as benesses de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. É isso que nós vimos aqui a colher. Esta é a água que jorra do templo, vai para uma terra deserta e tudo vivifica. Vai ter ao mar. Qual é o mar que tem lá no Palestina? É o Mar Morto. Então diz que a água vai lá chegar ao Mar Morto, nem se consegue nadar, é só sal, não tem peixe. Mas agora a água que vai do templo, vai chegar ao mar e tudo vai ressuscitar, tudo vai ressurgir. Vamos ter peixe, as árvores vão crescer. Esta é uma forma das leituras nos dizerem que toda a graça, toda a vitalidade, todo o nosso rejuvenescimento, todas as benesses do céu caem sobre nós quando nos voltamos para o Oriente. Quando vimos ao templo e vimos aqui para acolher tudo quanto Deus tem para nos dar, a salvação que Deus tem para nos oferecer. Mas para além deste templo e do que o templo nos oferece, eis o terceiro passinho que as leituras de hoje nos pedem para a gente dar. Há outros templos. Um templo é Jesus, é a tenda do encontro entre Deus e os homens. Aliás, ele encarnou, assumiu a nossa condição humana, e ele é Deus, para provocar exatamente este encontro, esta comunhão entre a humanidade e Deus. Mas há outro templo muito importante, que hoje nos sacode e compromete. Qual é esse outro templo muito importante? Não sabeis que há dois templos de Deus, moradas do Espírito Santo? Então é assim, nós não somos uma bagatela da loja dos chineses ou dos 300, com todo o respeito dos chineses. Não, nós somos gente de excelência, somos templos de Deus, moradas do Senhor, somos igrejas, somos sacrários, onde Deus habita. Vós não sabeis que sois templos de Deus? Perguntado esta segunda leitura. Então isso significa que temos de ter por nós o maior respeito, a maior dignidade. Nós somos gente de muita valia, porque somos habitação do Senhor. Claro que isto tem um compromisso para nós, que é quando a gente olha para os outros, a gente também tem que perceber que eles também são templos de Deus, são habitação de Deus, são sacrários, são igrejas, são moradas do Senhor. E
E se nos temos que estimar a nós pela excelência que somos, também temos que estimar o próximo. Também eles são excelentes, são a habitação de Deus, são casa de Deus, são sacramentos de Jesus. Este é o compromisso que nos traz a liturgia de hoje. Esta é a forma de lidarmos connosco com os outros, aquelas leituras de hoje nos convidam. Estamos então nesta festa da comunhão, estamos aqui para nos estimarmos todos e nos amarmos como Deus quer. Esta comunhão estendemos aos que partiram. Então hoje é assim, hoje é um dia da nossa grande solidariedade com a confraria. Nós que somos a Igreja Terrestre, estamos todos a unir as nossas orações. Nós sabemos que quem partiu precisa deste nosso amor para pagar porventura as faltas de amor que possam ter tido. Nós estamos a afiançar as nossas orações todas vão encaminhadas para Deus, nossa Igreja Terrestre, para que esta Igreja que vai em trânsito, os nossos familiares, os nossos amigos, os irmãos da confraria, para que empolgados pelas nossas orações, eles possam chegar à comunhão celeste, à banquete eterna, à direita de Deus. Por todos os que foram membros da confraria, todos os que estão no vosso coração, no vosso afeto e no vosso pensamento, ofereçamos então esta Eucaristia. Que a festa seja grande no céu, pela força das nossas preces de hoje. Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio no nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai e dos céus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial do Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens da nossa salvação desceu do céu, e acabou com o Espírito Santo, do seio da Virgem Maria e de Deus homem. Para nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu ao céu, onde está sentado à direita do Pai. Louvado vive o seu glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e Filho, ao Pai e Filho é adorado e glorificado, e ele falou com os profetas. Creio na Igreja Comum, Santa, Católica e Apostólica, professa o batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do pecado. A Igreja de Roma, à qual preside o Papa Leão XIV como sucessor do apóstolo São Pedro, e recordando a dedicação da Basílica de Latrão, mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo, elevemos para o Senhor as nossas súplicas e digamos com alegria: pela Santa Igreja de Deus, para que através das águas do batismo, fecundadas pelo Espírito Santo, se torne verdadeira mãe, que dá à luz um povo de estirpe divina. Oremos. Pelos que governam as nações, para que se comportem como bons e fiéis servidores do bem comum e respeitem a liberdade religiosa. Oremos. Pelos nossos seminários, para que sejam verdadeiras escolas de discípulos missionários, dos quais hão surgir pastores segundo o coração de Cristo. Oremos. Por todos os seminaristas, formadores e diretores espirituais dos nossos seminários, para que, respondendo com grandeza ao chamamento de Deus,
cheguem a ser sacerdotes santos com o coração do bom pastor. Oremos. Por todos os irmãos, mesários, reitores e capelães, benfeitores, funcionários e colaboradores da confraria de Nossa Senhora do Sameiro, falecidos, para que o Senhor recompense nos seus trabalhos e os receba no reino da luz e da paz. Oremos. Por todos nós aqui presentes, para que a nossa pertença à Igreja nos torne também participantes da sua construção, como pedras vivas do templo do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que no corpo do vosso Filho feito homem construíste o templo da vossa glória, estabelecei a nossa morada no Espírito Santo e transformai a nossa oração comum em fonte de bênção para a humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons que vos oferecemos e concedei ao vosso povo em oração a graça de ser santificado por estes sacramentos e a alegria de ter atendido as suas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
em que se reúne o vosso povo em oração, para fazer de nós, com o auxílio constante da vossa graça, o templo do Espírito Santo, resplandecente pela santidade dos fiéis. Vós santificais sempre a Igreja, a esposa de Cristo, simbolizada nos edifícios visíveis, para que um dia, como mãe de causa, com a multidão entrada aos seus filhos, entre na vossa glória celeste. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, humildemente vos suplicamos. Santificai estes corpos, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em paz. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o
José, seus bispos auxiliares e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Recordamos neste momento todos os que desde a primeira hora até hoje trabalharam, deram a vida, mostraram o seu amor e generosidade para com o santuário de Nossa Senhora do Janeiro. Também por Maria de Lourdes Gonçalves Cunha, Maria da Conceição e família, Maria Vieira Fernandes, Valentina Arantes Faria, pais e irmãos, Manuel Ribeiro Lopes e Lucinda Pereira Fernandes, familiares de Claudina Maria Macedo, Sebastião e Maria das Dores, Domingos Salvador Fernandes Leite, António Machado e esposa, Domingos Oliveira e esposa, também em ação de graças a Nossa Senhora do Janeiro, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz e na alegria da vossa presença. Tendo misericórdia de nosso Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. E é por tudo isto, com fé, vamos rezar a oração de Jesus nos ensina. Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja. Dai-lhe a minha paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, da unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Nós não estamos ao preço do luto e loja e da liberação. Nós somos templos do Espírito Santo. Temos uma enorme dignidade que Deus estimulou que nós temos. Mas temos que pensar que se nós a temos, os outros também são templos do Espírito Santo.
tratar com todo o respeito, com todo o carinho, com todo o amor. Porque assim nos queremos tratar correspondendo à dignidade que Deus nos deu, saudemos todos a paz de Cristo. Amen.
permitir que pela participação neste sacramento nos tornemos templos da vossa graça e entremos um dia na vossa morada gloriosa. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso convívio de irmãos e devotos de Nossa Senhora do Sameiro prossegue agora na colunata aqui por trás com o Augusto, ao qual estáis todos convidados. Peço mesmo que venham, que possam, com fraternização, perpetuarmos a nossa unidade, a nossa comunhão, esta nossa estima em Jesus e na Mãe do Céu. Não estamos a salvo, somos templos do Espírito Santo. Os outros também, há que tratá-los com todo o respeito. Então, que o Senhor nos ajude a tratarmos bem os outros e que acolha aqueles que querem. Damos em paz, que o Senhor nos acompanhe.